Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Cássia e eu tô aqui para mais um vídeo do canal. Tô gravando aqui da área de fora aqui da minha casa, Caio tá lá dentro assistindo desenho, até por isso que eu não tô publicando muitos vídeos aqui, por conta que mudou muitas coisas, né? Caio também tá numa fase complicada, muito barulhento, ele quer muito chamar atenção, então fica um pouco difícil. E aqui onde eu moro também, diferente da onde eu morava, né, que era só eu e o Caio que ficava lá o dia todo, aqui tem muitas pessoas o dia todo, né? Eu tô morando no fundo da casa da minha avó, e aí às vezes fica complicado, tem som, tem alguma coisa, então fica complicado para eu gravar, mas eu tô achando tempo. Hoje tá um dia bem gostoso aqui, tá uma chuvinha deliciosa aqui e eu falei, eu vou aproveitar e vou gravar. Hoje eu vim compartilhar com vocês o porquê que eu resolvi, né, voltar para minha cidade natal com meu filho de 2 anos. Eu vou falar, né, sobre algumas coisas, algumas decisões, né, algumas mudanças, né, coisas que a gente tem que fazer pra gente, pensando na gente. E vou deixar, né, coisas de outras pessoas de fora, né, porque envolve outras pessoas. Então não vou ficar falando tudo o que aconteceu, mas eu vou falar algumas coisas assim que eu vejo, que eu consegui perceber nesse tempo todo. Bom, gente, depois do nascimento de um filho, tudo muda, né? Principalmente para a mulher, porque ela já passa por tantas coisas durante a gravidez, durante o nascimento, né, o parto. Uma chuva de hormônios no corpo da mulher, a mulher abre mão de muitas coisas, desde quando tá ali no finalzinho da gestação muitas vezes, porque pensa mais no filho, né, então se dedica mais ao filho, né, a casa, arruma cantinho, faz várias coisas. E de certa forma a gente vai se deixando um pouco de lado, né, tudo isso vai passando, aí quando o filho nasce é aquele turbilhão, né, entra pós-parto, com uma criancinha que tá ali, né, dependendo totalmente de você. Então é muito complicado tudo isso e a gente vai se deixando, vai acontecendo uma coisa ou outra. Muitas vezes a gente fica deprimida por uma coisa ou outra, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imaginou. E em meio a tudo isso, o relacionamento marido e mulher também muda. Ele tem que mudar, sabe? Não tem mais como continuar igual antes, porque chegou um novo serzinho ali que está precisando de todo mundo. Está precisando da atenção, está precisando do cuidado. Então tem coisas que tem que mudar para os dois, tanto para o pai quanto para a mãe. E quando essas mudanças não acontecem para os dois, acaba pesando de um lado só, que na maioria das vezes é para o lado da mãe, né? A mãe tem que dar conta de tudo, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de comida, né? Muitas vezes a mãe para de trabalhar fora para conseguir cuidar do filho. E isso já é uma coisa tão grande, né, para a mulher, porque você para a sua carreira, né? Você para de ter aquela oportunidade de crescimento, porque você tem que cuidar do seu filho. E isso é muito bom, não estou falando que é ruim, não é ruim de forma alguma. E todos têm que entender que cada um está fazendo sua parte, seja o marido por trabalhar fora ou a mulher por estar em casa com o filho, né? Cada um tem uma parte muito importante ali, né? Dentro desse relacionamento, dentro dessa família. E tem que ter muito diálogo, né? Porque o diálogo é a chave de tudo, né? Você tem que conversar para entender, você tem que ter um tempo a sós, né? Tem que ter muita coisa assim que muda. E esse tempo a sós também não vai ser na hora que a gente quer, é na hora que a gente consegue, né? Na hora que o bebê tá dormindo, né? Então, assim, aí começa a acontecer um esforço dos dois lados. Sem esse esforço é muito difícil dar certo e continuar, porque as coisas vão piorando cada vez mais. Eu falo muito de minimalismo aqui no canal, né? E o minimalismo, ele entra também não só na parte de coisas, né? Sobre ter coisas, sobre comprar coisas, mas na parte do seu autoconhecimento, de saber as suas escolhas, né? O que você quer, o que você não quer para você. Então, ele abrange tudo isso. E conforme as coisas vão acontecendo, você vai percebendo algumas coisas e você vai vendo se você quer aquilo para sua vida ou não. Se é uma coisa que realmente vai dar certo a longo prazo, ou se pode piorar, ou se vai melhorar. O que você pensa, o que você sente, você vai colocando muitas coisas ali, né, dentro da sua balança ali, para você ver o que é melhor para você e para o seu filho também, né? Porque hoje você tem uma pessoinha que é totalmente dependente de você, e você precisa pensar nele também. Então, depois da minha gestação, as coisas mudaram muito, né? Muitas coisas foram acontecendo, né? E eu estava sempre ali em casa, e eu também morava longe de todo mundo, morava longe da minha família, quase não tinha amigos assim próximos.
Então era muito complicado, era muito difícil, porque eu estava ali sempre o tempo todo dentro da minha casa, fechada ali, né? Em cidades maiores, né, as casas são fechadas, os muros são altos, então você vê parede o dia todo, né? E aí sempre fazendo uma coisa ou outra, chegou uma hora assim que eu já estava tão cansada daquilo, sabe? Que eu olhava pra dentro daquela casa e eu falava, gente, eu tô perdendo minha vida aqui. Porque quando o bebezinho é muito pequenininho ali, você tá totalmente voltada pra ele, né? Você tolera muita coisa, você fala, não, ainda vai ter mudança, vai acontecer algumas coisas, as coisas vão mudando aos poucos, né? E você vai deixando. Conforme o bebê vai crescendo, que nem o Caio já estava com 2 anos de idade, né? Ele fez 2 anos de idade antes de eu vir pra cá. E aí você vai vendo que as coisas não vão tendo mudanças, que você tá sempre ali, que você tá abrindo mão de muita coisa, que sua vida tá parada. E para você começar a movimentar a sua vida de novo vai ser muito difícil, né? Porque você não tem um apoio perto, você não tem com quem contar. Tudo é muito caro se você for pagar uma pessoa para cuidar da criança, né? Quando não tem creche, quando não tem alguma coisa. Então começa a se complicar cada vez mais e você vê que a única solução naquele momento é ficar em casa para criar o seu filho. E nesse de ficar em casa para criar o seu filho, de você não ter convivência com outras pessoas, a gente vai ficando de um jeito, a gente vai tendo alguns problemas mesmo, né, psicológicos mesmo, vai acontecendo algumas coisas. Eu mesmo tinha dia assim, que eu começava a tremer, eu sentia meu coração disparado, eu acho que era alguma coisa de ansiedade, não sei, nunca fui ver, né, isso começou a ter, graças a Deus nunca mais teve, mas eram assim nesses momentos que eu realmente já não estava me sentindo mais tão bem aonde eu estava. Eu sempre pensava muito em tudo isso, sabe? Porque eu já vi pessoas com relacionamentos de muitos anos que os filhos já estão até crescidos, mas que a mulher já fez tanta coisa, já abriu mão de tanta coisa, que ela acabou ficando sim com algum problema psicológico, que ela faz um tratamento, que ela tem medo de tudo. Eu já vi várias pessoas assim. E eu olhava aquilo e eu falava, eu não quero ficar desse jeito, sabe? Eu não quero chegar a esse ponto. E assim, eu não posso falar que é fácil, que é uma escolha fácil, porque não é. É uma decisão muito difícil, né? Porque agora você tem que pensar em você e no seu filho, e você fica pensando o que é melhor pra ele, né? Será que é melhor estar junto? Será que é melhor não estar? Será que é melhor eu ficar em casa ou eu trabalhar fora? Mas a grande conclusão assim que eu cheguei nesse tempo todo é que a mãe tem que se sentir bem. A mãe é quem tem que estar bem, sempre, sabe? Mesmo que tenha os altos e baixos ali, aconteça uma coisa ou outra, a mãe tem que se sentir bem. Ela tem que ter um apoio, ela tem que se sentir bem, porque só assim ela vai poder cuidar do seu filho. Só assim ela vai ter energia suficiente para cuidar do seu filho. Só assim ela vai estar com um bom humor para cuidar do seu filho, né? Porque se você tiver num dia ali que você está super estressado, você acaba descontando na criança sim. E isso não é legal, isso prejudica demais, né? Principalmente a criança. E a criança, ela sente tudo que está acontecendo. Ela sente se tem uma briga, ela sente se você está triste, ela fica com medo se você está com medo. Então, assim, acontecem muitas coisas e a criança acaba absorvendo tudo para ela. Hoje eu posso falar que Caio é uma criança bem agitada. Ele é uma criança agitada mesmo, ele não para o dia inteiro para lá e para cá. E eu acredito que ele seja também um pouco assim por conta de toda a agitação que eu tive na minha gravidez e enquanto ele era pequenininho também. Então tudo isso não faz bem para as crianças. Então é por isso que eu falo, nós mulheres não podemos aceitar qualquer coisa. A gente não pode ficar feliz com qualquer coisa. A gente é capaz, a gente tem uma vida inteira pela frente, a gente vai cuidar do nosso filho, mas vai chegar uma hora que o nosso filho vai crescer. E quando ele crescer, que ele sair de casa, que ele vai fazer uma faculdade, que ele vai casar, o que vai sobrar de você, sabe? Você vai ficar tanto tempo ali estacionada, que quando seu filho for embora, vai sobrar uma pessoa que não tem mais nada, sabe? Que vai ficar depressiva porque o filho foi embora, que não vai saber mais como agir, sabe? Então a gente tem que ver tudo isso, porque a gente se dedica muitos anos aos filhos, mas chega uma hora que o nosso filho também vai fazer as coisas dele, e quem vai sobrar é a gente, quem vai ficar é a gente. Será que aí nesse momento eu vou ter uma carreira, sabe? Será que eu vou ter um trabalho, eu vou ter alguma coisa boa para se apegar? E não é porque você tem um filho que você tem que aceitar qualquer coisa, que você pode aceitar migalhas por aí, que você tem que
ter uma cobrança para várias coisas, sabe? Que você tem que se sentir mal o tempo todo, porque você precisa fazer aquele relacionamento dar certo. Não é assim. O relacionamento são as duas partes têm que querer, as duas partes têm que fazer, né? Cada um a sua parte mesmo, né? Então, isso de cobrança, de você ficar imaginando uma coisa na sua cabeça e ela nunca acontecer, isso de você ficar escutando coisas às vezes que te diminuem, né? Ainda mais de pessoas próximas que era para estar, né, te deixando bem, né? Para estar fazendo você feliz, ainda mais nessas fases, né? Que criança é pequenininha, dá aquele trabalhão, quando a criança nasce, né, no seu pós-parto, até depois, né, até 1 ano ali, eu acho que ainda os hormônios estão à flor da pele, assim, e é tudo muito complicado. Então você tem que ter uma pessoa do seu lado que te apoie, que te admire e que tenha respeito por você, né, o respeito é a chave de tudo, sem o respeito não tem nada, não dá para acontecer nada, sabe? Então a gente tem que pensar em tudo isso, a gente tem que analisar muitas coisas, porque a vida não acaba depois de um filho. Pelo contrário, eu falo que ela recomeça, porque a gente tem tanta vontade de tantas coisas, né? Não só por você, mas porque agora você tem seu filho, você não tá mais sozinha. Não é só você não vai fazer aquela escolha ali, porque na hora você tá se sentindo bem, você vai pensar a longo prazo também. E isso tudo é muito importante para o nosso crescimento, né? E faz muito sentido, assim, quando a gente para pensar que a vida da gente só melhora quando a gente dá o primeiro passo. Quando a gente quer que a mudança aconteça, as coisas realmente vai melhorando, né? A gente tem que agir, a gente não pode ficar estacionado ali. Não é porque teve um filho que você vai ficar parado a vida inteira, sendo sustentada, sem poder sair para os lugares, sem poder fazer as coisas que você gosta. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria compartilhar essas coisas com vocês, porque eu acabei vindo pra cá, eu gravei um vídeo falando que eu vim pra cá, mas foi uma coisa meio rasa, né, e depois disso eu não postei mais nada, e eu tava sentindo falta de vir conversar aqui com vocês. E eu quero fazer uma série de vídeos, assim, de encorajamento mesmo, né, falando das coisas, porque eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, né? A gente tem como se comunicar aí pela internet, a gente tem que aproveitar muito essa tecnologia, né? Porque realmente só traz coisas boas, só traz ajuda, né, e melhoria para todos nós. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!